Olá, quarto ano, tudo bem? Tudo bom comigo, com vocês também, né? Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer hoje, gente? Hoje nós vamos relembrar, tá? Aquela aula que a tia Dulce deu sobre misturas, tá bom? Hoje nós vamos relembrar, vamos fixar mais um pouquinho, tá? Para ficar bem explicadinho para vocês. As misturas, o que acontece? Elas são formadas por mais de uma substância, certo? A tia Dulce deve ter explicado. É formado por mais de uma substância. Nem todas as misturas têm o mesmo aspecto, têm o mesmo, como é que eu vou dizer? São iguais, nem todas são iguais, uma é sempre diferente da outra. O ar, por exemplo. O ar, você pode ver o ar? Não. Você pode tocar no ar? Não. O ar tem cheiro? Também não. O ar tem gosto? Também não. Mas ele é formado por diversos gases, ou seja, várias misturas, só que a gente não vê, não é? Você não vê o ar, você sente o ar, mas você não vê, certo? Vocês sabiam que as misturas podem ser classificadas? Sim, elas podem ser classificadas sim. Elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas, tá? Então, nós vamos conhecê-las agora, tá? Tia, o que é mistura homogênea? Tia, o que é mistura heterogênea? A mistura homogênea são aquela que você não consegue perceber, como eu falei do ar agora. O ar é uma mistura homogênea. Por quê? Porque a gente não consegue perceber ele. Tem várias misturas, tá? Eles apresentam várias misturas, só que você não percebe. Então, ela é chamada de homogênea, tá? Elas se apresentam de forma uniforme, juntas. Então, elas juntas você não consegue diferenciar, não consegue ver se tem qual é uma e qual é a outra, porque elas estão juntas, tá bom? Um copo de água com açúcar, um exemplo. Você pegar um copo, bota um pouquinho d'água, põe um pouco de açúcar, mistura. Você vai saber onde está a água e onde está o açúcar? Não. Por quê? Porque eles se misturam, né? Eles ficam uniformes. Então, você não percebe, tá bom? Outro exemplo, o cadeado. Sabe aquele cadeado que a gente bota no portão, na porta? Então, ele também é uma mistura homogênea, mas ele é formado por duas substâncias, cobre e zinco. Só que você não percebe essas duas substâncias, elas estão juntas, então elas formam uma mistura homogênea, tá? Temos também o ar, como eu falei ainda agora. O ar é uma mistura de gases, é uma mistura gasosa, é homogênea, tem várias substâncias, mas não são percebidas, tá? E temos, tia, o que é mistura heterogênea? A mistura heterogênea é o que acontece, são várias misturas, várias substâncias juntas, só que você consegue definir uma da outra, não é? Como na Terra, por exemplo. A Terra é composta por água, por restos de animais, por restos de plantas. Então, você percebe, se você for mexer na Terra, você percebe que ela é composta por várias outras substâncias. Então, ela é uma substância heterogênea, certo? Então, a substância heterogênea, ela não se apresenta numa forma uniforme, ela não é junta, elas são separadas, as substâncias se separam, como na água com óleo. Se você botar um copo d'água com um pouquinho de água e um pouco de óleo, eles não vão misturar, você pode sacudir, porque eles não se misturam, eles ficam sempre a água embaixo, o óleo em cima, tá? E na ouro com areia. Não sei se vocês já viram um programa que tem na televisão, que é a caça do ouro. Então, o que eles fazem? Eles tiram toda aquela areia, aquela terra do solo, né? Passam por umas máquinas, né? Passam por uma lavagem, depois eles peneiram, aí dá para separar. A areia você define bem onde está a areia e onde está o ouro, certo? Observe essas duas figuras que estão aqui, ó. No primeiro copo, eu tenho água e sal. No segundo copo, eu tenho água e óleo. Então, ó, no primeiro copo, eu tenho só uma fase. Por quê? Porque a água e o sal, ele se misturou. Então, ele se misturou, ficou uma fase só. Você não vê o sal separado da água. E no segundo copo, eu tenho duas fases.
Por quê? Porque eu botei água e óleo. Então, a água e o óleo não se juntam. Então, tem duas fases aqui, duas substâncias. Então, a água e o sal, como elas se misturam, elas formam uma mistura homogênea. O óleo e a água, como eles não se misturam, eles formam uma mistura heterogênea. Isso mesmo. Então, a mistura da água com o sol é uma mistura homogênea, porque elas apresentam um aspecto uniforme, elas se juntam, certo? E a mistura da água com o óleo é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque elas apresentam um aspecto uniforme, ou seja, elas não se juntam, elas não apresentam esse aspecto uniforme, então elas não se juntam. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês. O solo, o que vocês acham? O solo é uma mistura homogênea ou heterogênea? Isso mesmo, o solo é uma mistura heterogênea. Muito bem, por quê? As misturas se apresentam, só que, porque existem várias substâncias juntas, né, que nós não podemos ver. Ela apresenta um aspecto uniforme, ou seja, elas se juntaram. Então, o solo, ele é heterogêneo. Acho que eu falei errado lá no início, acho que eu falei homogêneo. Mas o solo é uma substância heterogênea. Por quê? É uma mistura heterogênea. Por quê? Porque ele apresenta um aspecto uniforme. Eles se juntam, então você não consegue separar, certo? A sopa. Quem gosta de sopa? Eu gosto. A sopa. A sopa é uma mistura heterogênea. Por que é uma mistura heterogênea? Porque a sopa é composta de vegetais, de água, de sal, de temperos, não é? Tem gente que bota carne, né? Então, são várias substâncias juntas. A sopa é uma mistura homogênea ou heterogênea? Quem sabe me falar? Acertou, quem me respondeu, heterogênea. Por quê? Porque ela apresenta um aspecto, não apresenta um aspecto uniforme, não é? Ela não se junta, você pode classificar direitinho todos os componentes que tem ali, não é? Onde tem batata, onde tem cenoura, onde tem chuchu, você consegue ver direitinho, não é? Então, muitos utensílios domésticos também formam uma mistura. Aqui, ó. Um jogo de panelas. Que será? Ele será homogêneo ou heterogêneo? O jogo de panelas são feitos de aço, né? Que é a mistura de vários componentes. Ou seja, vários outros componentes. Então, a panela é homogênea ou heterogênea? O que será que ela é? Você consegue ver os componentes? Olhando para a panela, você consegue ver quais os componentes que estão ali? Acho que não, né? Então, quem falou homogênea, acertou, porque ela apresenta um aspecto uniforme, ou seja, todos os componentes se juntaram e formaram a panela, e você não consegue distinguir, não é? Você não consegue ver quais são os componentes que a formaram, né? A água do mar. A água do mar é uma substância que contém a mistura de água, de sais, de gases. Ela apresenta uma mistura homogênea ou heterogênea? Quem sabe? Muito bem. Quem falou homogênea, acertou. Certinho. Porque o sal, a água e os sais, eles se misturam, eles apresentam um aspecto uniforme. Ou seja, você não consegue separar. Como é que eu vou separar a água do sal e dos sais? Não tem como, porque eu não estou vendo, não é? Então, essas substâncias, então a água do mar, ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque você não consegue separá-la, não é? Gente, foi só mais uma fixação desse conteúdo que já foi explicadinho, tá? Vocês vão receber a folhinha com umas atividades. Não tem atividade no livro para fazer, tem explicando. Vocês podem pegar o livro, dar uma lidinha, tá? Para fixar melhor.
mas vocês vão receber a folhinha, que ali vocês vão encontrar as respostas certinhas, tá bom? Tem atividades muito legais que a tia colocou na folha, vocês vão gostar, tá bom? Então, tchau, até a próxima, e já já a gente vai se ver de novo, né? A gente está morrendo de saudade, eu estou morrendo de saudade, vocês estão morrendo de saudade, então já já a gente se encontra outra vez, tá bom? Ó, beijo no coração de todo mundo, tá? Tchau!